Quando você começa a não conseguir nem confiar num trabalho que sai numa grande revista científica, a coisa começa a ficar feia. Porque a era da pós-verdade não é mais uma abstração de ciência, né, ficção científica. Ela está se transformando numa realidade. Mas o que deveria ser feito? Pisar no freio? Claro. Nós temos que... primeiro que o destino da humanidade... Primeiro que não é inevitável, tá? Quando esses caras falam, olha, relaxa, porque você não tem saída. Esse é o futuro e o futuro é o futuro deles. Eu chamo isso do futuro sem futuro, porque ele é baseado no passado. Nenhuma inteligência artificial vai descobrir a cura do câncer, porque ninguém descobriu a cura do câncer até hoje. Tá? Então, se não está no banco de dados que ele foi treinado, não há como você gerar. Você pode melhorar a sua manipulação estatística, você pode achar resultados estatísticos que o olho humano não consegue olhar. Para isso é muito útil. O data management, data mining, o big data analysis, ajuda. Eu usei a vida inteira isso antes de se chamar inteligência artificial, né? Agora, você achar que você vai criar conhecimento do nada, sem a intervenção de seres até hoje chamados inteligentes, que somos nós, é complicado, porque não existe isso. Você não cria nada, você não cria algo do nada. A mente humana cria algo do nada. Você acha que a inteligência artificial, da forma como ela está se expandindo, é a grande ameaça sobre o planeta, ou ela é parte da ameaça ambiental? Não, veja, eu gosto muito, você conhece provavelmente a Shoshana Zuboff, né, o capitalismo de vigilância, que eu acho que é a melhor palavra, surveillance capitalism. Eu li esse livro umas 4 vezes para escrever o meu próprio livro, né? Eu gosto muito dela. E ela me abriu os olhos 6 anos atrás para qual era o business plan do Google, do Facebook. Eu não conhecia os detalhes, né? Aprendi com ela no livro dela, então eu tenho o maior respeito por ela. Só que nesse livro, publicado em 2020, ela falou, olha, o projeto da AI americana, dos overlords, é econômico, é financeiro. Eles querem ganhar dinheiro, eles querem acabar com o custo do trabalho, querem reduzir, querem extrair gratuitamente o ouro do século XXI, que são os nossos dados, porque eles obtêm de graça de todos nós. E é isso, eles não qualificam. E ela fala assim, se a Hannah Arendt estivesse viva hoje, ela não chamaria isso de um sistema político totalitário. E eu discordo frontalmente. E eu acho que agora, 6 anos depois que o livro foi publicado, eu não conversei com ela recentemente, mas nunca conversei com ela, mas se eu tivesse a chance de conversar com ela, eu falei, olha, desculpe, esse ponto você comeu bola, porque o americano é ingênuo, geralmente. É um projeto ideológico e político, é óbvio. E ele não é só restrito ao tecnofeudalismo do Varro Vasquez, que eu também respeito muito, gosto muito, li o livro dele. Ele equaciona a inteligência artificial, o business plan dos caras, com um novo feudalismo. A única diferença é que, em vez de ser o chão, o terreno, a terra, é o cloud. E nós todos temos que alugar um espaço no cloud. Quem quer vender alguma coisa e quem quer comprar. Seres do cloud, e ele chama isso de tecnofeudalismo. Tudo bem, o sistema econômico pode até se aproximar à definição dele. Eu acho que é correta. Mas a análise dele é puramente econômica. E e não sou só eu, várias pessoas no mundo atualmente acreditam que existe um projeto de dominação, vigilância e controle, que é para isso que você está criando essa malha de data centers. Porque a minha lógica é a seguinte, você não vai ganhar dinheiro com o consumidor individual. Custaria muito dinheiro para você pagar algo para a OpenAI para ter lucro. Você teria que pagar milhares de dólares por cada consulta, né, do ChatGPT que você faz. Todavia, se você toma conta do Estado Nacional, você começa a usar o dinheiro público. Contratos do Pentágono, contratos do NIH, contratos do NHS britânico, que os ingleses estão loucos da vida, porque o Partido Trabalhista Britânico entregou o NHS, que é o SUS britânico, para Palantir. Fez o mesmo com o Ministério da Educação aqui. Isso, a mesma coisa. É maravilhoso, né? É genial. O que está acontecendo? Está ficando muito claro que os caras não são trouxas, eles estão indo atrás do cofre que tem dinheiro. Porque se você domina, por exemplo, quando o Doge fez o que fez, o Elon Musk pôs a equipe dele para violar os bancos de dados mais secretos dos Estados Unidos, qual é o mais secreto? O mais que o americano treme, só de falar IRS, Imposto de Renda. Os caras penetraram lá. Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque eles foram atrás da informação, primeiro pessoal, né, para ter toda a informação de 300 milhões de americanos,
Mas para tirar as empresas regulatórias federais do governo que regula as empresas do Elon Musk e ter acesso aos contratos públicos, que são gigantescos. Então, se você for gerenciar o IRS americano, são contratos de centenas de milhões de dólares ou dezenas de bilhões de dólares. Se você for fornecer o sistema de inteligência do Pentágono, nós estamos falando de dezenas de bilhões de dólares, né? Então, eles não são trouxas, eles não estão atrás da nossa carteirinha, porque o nosso poder de compra só está indo para o fundo do baú. Eles estão atrás de dominar a arrecadação do Estado Nacional, abolindo o Estado Nacional. E o ideólogo desse barato, que ninguém fala nele aqui no Brasil, chama-se Curtis Yarvin, que propõe que nós devíamos ter uma monarquia tecnológica. Que esses 7 caras, 8 caras se reúnem num banquete, elegem um deles. Ele chega a citar Platão. Platão, não, eu estou fazendo a analogia da República de Platão, né, o rei filósofo, né, com o CEO de tech. No meu livro eu estou fazendo. É maravilhoso porque se você for olhar a história da inteligência artificial, ela vem da cibernética. Ela vem do Norbert Wiener, que era o gênio do MIT, tá? Que não foi convidado para a conferência de Dartmouth em 1956, porque ele era contra o uso de dinheiro militar e era contra a exploração do trabalho humano. Ele era um cara decente, tá? Apesar de ter ideias meio loucas de que as máquinas e o ser humano funcionam no mesmo tipo de loop de feedback, era um gênio matemático. Ele era, se andava no MIT nos anos 70, tinha uma estátua do cara lá, né? Só que ele não concordou com o business plan do Minsky, do John McCarthy, do Claude Shannon, né? E o que esses caras representam filosoficamente, de acordo com um número estuporante de filósofos da época, é a concretização do programa filosófico do Ocidente, desde Platão, passando por Kant. Por que eu digo isso? Porque desde Platão ele só assumia que o conhecimento é algo que é formalizável. Você tem que ter regras e informações que são organizadas por regras para você chamar de conhecimento. Se você não tiver isso, não conta. E esse seria o papel da filosofia. Esse é o papel, o conhecimento. Só que quando você fala que o único conhecimento que vale é aquele que pode ser formalizado, qual é a maior ferramenta de formalização que a mente humana criou? A matemática. Tá? Só que tem um espelho de porco grande palmeirense chamado Kurt Gödel, que nos anos 30 vai lá e fala: nenhum sistema formal como a aritmética é consistente e completo, porque ele não pode provar formalmente verdades que são verdadeiras dentro do sistema. Ou seja, o que ele quis dizer é que a matemática é incompleta. E ele, o Gödel, explica porque a nossa cabeça é capaz de produzir emoções, conhecimento, abstrações que não são reduzíveis a um algoritmo matemático. Esse todo mundo sabe disso. Os caras da inteligência sabem disso, mas eles não abrem a boca para falar. Ou seja, esse é o buraco da inteligência artificial. Por isso que nós nunca vamos ser substituídos. Nem a mente humana vai ser substituída. Porque existe uma barreira intransponível entre a nossa capacidade de gerar abstrações e conceitos que não podem cruzar essa barreira e serem matematizáveis. E, portanto, não podem incorporar uma vida baseada em inteligência artificial. Não, exato. Você não pode substituir o que tem aqui. Então, quando esses doidos como Elon Musk vão lá e falam: não, nós vamos download o cérebro das pessoas, você vai viver em silicon depois que o seu corpo morrer. É um absurdo tão é como você dizer que você vai contrariar a lei da gravidade, basicamente, tá? Ou que você vai, basicamente, negar a teoria da seleção natural do Darwin, né? Então, o Gödel, que ninguém usa, o cara sumiu. Por quê? Porque nos anos 30, o maior matemático vivo, um pouco antes, no começo do século XX, que ainda estava vivo, o David Hilbert, que era o grande rival do Einstein, que não entrou naquela nossa seleção dos caras, ele foi no Congresso de Matemática e falou que o programa da matemática, no mesmo congresso que o Gödel fez o que eu acabei de falar, só que tinha uns 12 caras assistindo o Gödel e tinham milhares assistindo o Hilbert. Ele falou: o programa da matemática nas próximas décadas é provar todos os teoremas, formalizar toda a matemática. Na sala ao lado, o Gödel estava dizendo que isso era impossível.
que não ia acontecer nunca, tá? E por que não ia acontecer nunca? Por causa de um limite lógico nosso, da mente, entendeu? Só que tinha um cara na sala do Kurt Gödel, dando aula, chamava-se John von Neumann, que montou esses baratinhos. É o primeiro cara que monta, nos anos 50, a arquitetura que nós conhecemos até hoje de um computador, tá? John von Neumann falou para os criadores da inteligência artificial: maravilha, vão se divertir, brinquem, vocês nunca vão criar uma inteligência artificial. Por isso que o meu livro chama-se Nem Inteligente Nem Artificial. Deixa eu te perguntar aqui sobre a crise ambiental. Sim. A crise ambiental já ultrapassou o estágio de alerta científico e pode ser incontornável? Tem gente que alega, eu não sou da área, mas tem gente que alega que nós já passamos o ponto de não retorno, né? Essa noite moscovita em São Paulo é prova disso. Anticiclones no Atlântico Sul, né? Em Santa Catarina, Porto Alegre, uma cidade no Paraná, meses atrás, foi devastada por, imagino que seja um tornado. Aquilo eu vivo isso nos Estados Unidos, né? Onde eu moro tem tornado toda hora. Mas eu nunca imaginei que nós íamos ter tornado no sul do Brasil, né? Ou então as enchentes, o calor europeu dos verões, dos últimos verões, né? Isso é óbvio, né? Tem gente que alega que os modelos mostram que ultrapassamos o ponto de não retorno. E aí? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente, quantas semanas antes da COP nós anunciamos que íamos furar poço de petróleo lá na bacia do Amazonas? 2, né? Eu estava na Itália, saiu em todo lugar da Itália. Falou, que diabo Sim, mas é esse? se chega ao diagnóstico de que já... Eu não sei se é consenso, tem gente que diz que não é. Vamos como hipótese. Ultrapassamos o ponto de não retorno. O que a ciência pode fazer a respeito? O que deveria ser estudado nesse caso? Bom, primeiro tinha que ser prioridade, mesmo que não tenha passado, que ainda esteja, né, na fronteira do retornável. Quantas COPs são? 36? 36. 30 e poucas, vai. 30. O que aconteceu? Nada. Viagens são maravilhosas, os discursos são lindíssimos. E daí? Nada. Nós estamos falando de uma crise. Imagina se fizesse uma reunião de dinossauros 6 meses antes do meteoro, né? Tinha um dinossauro que tinha telescópio e falou: tem um meteoro vindo. Os dinossauros fazem uma reuniãozinha, né? E, né, falam: o meteoro vai acabar conosco, e esses troços aí que a gente pisa no chão vão tomar o planeta. Eu acredito que até os dinossauros que tinham cérebro desse tamanhico iam começar a se preocupar e fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, que no caso deles seria difícil. Nós tínhamos o que fazer, né? Nós poderíamos já ter atuado. Mas tem o que fazer se já tiver passado do ponto de não retorno? Bom, eu não sou um especialista, mas evidentemente que tem formas de você mitigar, né, os efeitos que são em cascata, né? Evidentemente eu não vou abrir a boca para falar besteira aqui porque eu não estudo clima, mas